Olá, nesse vídeo vou definir alguns conceitos, na verdade vou mostrar aqui qual é a definição dos conceitos que existem na física sobre o movimento dos corpos. Tratar de dois movimentos específicos, um que é o movimento retilíneo uniforme e o outro que é movimento uniformemente variado, ou movimento uniformemente acelerado. Enfim, nós temos as notações. Nós anotamos x para um espaço ou posição. X está relacionado a espaço e posição. X0 está relacionado, o x índice 0, tem um zerinho aqui, ó. X0 é a posição inicial. Aí temos também a letra T. T está relacionado ao tempo. O T0, T índice 0, T0, é igual ao tempo inicial. Aí tem-se que a velocidade média, VM, velocidade média é igual a variação no espaço sobre a variação no tempo. Que vem a ser o quê? Que vem a ser ΔX, vou escrever aqui velocidade média, vem a ser uma posição qualquer no espaço menos a posição inicial. Tanto uma quanto a outra, elas são arbitrárias, ou seja, elas são escolhidas de modo que elas são escolhidas dependendo do que quer se definir. Por exemplo, eu posso pegar o tempo final, que é 15 segundos, e o tempo inicial é em 10 segundos. O meu intervalo é de 5 segundos, mas o tempo em si é arbitrário. Qual o intervalo que eu quero analisar? Sobre o ΔT, que vem a ser ΔT, ΔT vem a ser o tempo final, ou o tempo qualquer, menos o tempo inicial. Na verdade, é aqui, ó. Eu tratei da questão agora há pouco, né? Por exemplo, eu tenho o tempo em 15 segundos e o tempo inicial em 5 segundos. Eu tenho 10 menos 5. Acho que foi isso que eu falei, né? Enfim, eu tenho o tempo aqui, ele é arbitrário. E esse x vai depender do tempo. Esse x está relacionado a esse t aqui, que é o tempo arbitrário. E o x0 está relacionado ao t0, que são... Essas medidas aqui são arbitrárias, depende do intervalo que está se considerando e que se deseja realizar a análise. Certo? Então tá certo. Nós temos a velocidade média. Aí tem-se que a velocidade instantânea, chamada apenas de v, é igual à derivada de x em relação a t, dx dt. Essa é a velocidade instantânea.
Nos vídeos anteriores eu explico o porquê disso, tá certo? E apenas aqui considerar que velocidade é a derivada. A velocidade instantânea é a derivada. A aceleração média é igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo. A variação da velocidade que vem a ser? Vem a ser uma velocidade qualquer menos a velocidade inicial. Vou colocar a flechinha aqui, que é vetor, né? Velocidade é vetor, colocar a flechinha. Menos, é sobre, aliás, o t menos o t0. Anotar aqui mais esse índice aqui, né? Ó, tem a velocidade. A velocidade está relacionada à distância percorrida. A distância percorrida em determinado tempo. Vou escrever aqui, ó, em determinado tempo. Em determinado tempo. A distância percorrida em determinado tempo. E aí tem a V0 também, né? V0 que é a velocidade inicial. Velocidade inicial. Geralmente, assim, né? Diz-se geralmente, porque por que se fala geralmente? Que isso aqui é uma convenção, né? Atualmente, assim, esses símbolos assim, eles são meio que universais. Eles são meio que universais porque dependendo da literatura, da formação de quem está considerando o estudo, pode ter outros coeficientes aqui, outra maneira de escrever. Mas x para x0 é a maneira atual e a maneira que eu tô habituado e tô me habituando a estudar, né? X e x0. Isso lê-se assim que geralmente o índice 0 significa posição inicial, certo? Então tá, velocidade inicial. Aí nós temos aqui também o conceito que apareceu aqui, né, de aceleração. Aceleração, o que é? É a variação das velocidades em determinada variação de tempo. A velocidade que se quer menos a velocidade inicial e um tempo que se quer menos o tempo inicial. E lembrando mais uma vez que essa aqui é uma coordenada do gráfico e essa daqui é outra coordenada do gráfico. A mesma coisa aqui em cima, aqui, ó, na velocidade média, ó, é uma coordenada do gráfico e essa aqui é outra coordenada do gráfico. Ou de uma tabela de informações, enfim. Tá certo? E eles são valores arbitrários, ou seja, são valores que quem está realizando a análise define para tirar alguma conclusão da análise, né? Enfim, aí nós temos a aceleração média, né? Que é a variação das velocidades em determinado tempo. E temos também a aceleração instantânea, ou apenas A, que é igual a derivada de V em relação a t, dv dt. Essa é a aceleração instantânea. Agora aqui mais o coeficiente, né? Aceleração. O Azinho aqui, né? A de aceleração. Riscar aqui, velho. Aqui, ó. A de aceleração. O que é? Variação da velocidade. Variação da velocidade em função do tempo. Em função do tempo. Agora vamos fazer o seguinte aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. X e o x0 no sistema internacional, escrever aqui, ó, x está relacionado à unidade de metros, distância. X está relacionado a metros, distância. Tempo está relacionado a segundos, tempo. Velocidade
está relacionado a metros por segundo. Porque veja, essa velocidade é a variação de espaço sobre a variação do tempo. O espaço que é? O espaço é metros. E o tempo que é? O tempo é segundos. Então a velocidade é o deslocamento em determinado tempo, metros por segundo. 1 metro por segundo. Significa que a cada metro andou 1 segundo. 1 metro por segundo, 2 metros em 2 segundos, 3 metros em 3 segundos, 4 metros em 4 segundos, 5 metros em 5 segundos. Certo? Enfim. E aqui também temos a aceleração. A aceleração está relacionada à variação da velocidade. Então, ela é dada em metro por segundo ao quadrado. A aceleração significa isso aqui, ó. Significa metros por segundo a cada segundo. Veja bem que aqui eu tenho uma divisão de frações, certo? Se eu tenho uma divisão de frações, o que eu faço? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Igual a metros por segundo ao quadrado. O que significa? Significa que a cada segundo tem mais 1 metro por segundo. Por exemplo, digamos lá que ele tem uma aceleração constante de 1 metro por segundo. No instante t0, então, ele foi acelerado, certo? Aí ele percorreu uma outra distância, que não mais aquela que ele estaria percorrendo, né? No caso daí, tipo assim, digamos que ele já parta já do momento zero, né? Aí ele sofre uma aceleração de 1 metro por segundo. Certo, então no momento t0, ele sofre aceleração e percorre 1 metro por segundo. Aí ele está já percorrendo 1 metro por segundo. Se ele sofre a aceleração de volta de 1 metro por segundo, ao invés de percorrer 1 metro por segundo, ele vai percorrer 2, porque ele já estava na velocidade de 1 metro por segundo e sofre uma aceleração de 1 metro por segundo. É um incremento de velocidade. É basicamente isso, né? Basicamente, porque veja bem, eu posso ter velocidades, vou pegar uma cor de caneta aqui, ó. Velocidades positivas ou negativas. Quando eu tenho uma velocidade positiva, o que acontece? O objeto está se deslocando no sentido positivo de determinada referencial. E o referencial padrão que tem assim, o que é? O referencial padrão é o eixo X, um eixo chamado X. Esse eixo pode ser qualquer coisa, pode ser uma rua, uma estrada, um percurso no espaço sideral, pode ser uma canaleta, uma canaleta de escoamento de água. O importante é que esse eixo é um eixo reto, chamado de eixo X. Aqui é a origem. Aí ocorre-se a convenção. Geralmente, o sentido direito é positivo e o sentido esquerdo é negativo, certo? Tem-se geralmente, né? Porque pode ser que às vezes define que para cá é negativo e para cá é positivo. Daí vai depender da análise e tudo, da situação toda, mas geralmente, como o plano cartesiano já é definido para cá assim positivo, a reta numérica e tudo, por convenção, por questão de estudo, se define que para cá, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Certo? E quando a velocidade é positiva, o objeto está indo na direção positiva do eixo X. Esse aqui é um eixo X. O eixo X não é o eixo X do plano cartesiano. O eixo X, como eu acabei de falar, ele é qualquer coisa. Qualquer coisa que não o eixo do plano cartesiano. Por exemplo, ele é uma rua por onde está tendo uma bicicleta e se quer medir a velocidade dela.
em dois momentos. Marca-se o primeiro momento e outro momento. Ou é um pedaço de uma pista de corrida, onde o carro vai. Ou é uma rampa, digamos assim, né? Que é uma rampa. Aqui é a parte de cima da rampa, onde se solta o objeto e ele escorrega aqui. Essa é a orientação positiva. E essa é a orientação negativa. Orientação. Ou seja, quando a velocidade é positiva, o objeto está se movendo. O objeto está se movendo no sentido positivo do eixo X. Mas, vejamos bem, eu vou aqui colocar um detalhe aqui. Essa velocidade que eu estou falando, ela serve apenas para o movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniforme acelerado. Acelerado constantemente. Que é um movimento uniformemente variado, né? Que a aceleração é constante. Vou escrever aqui, ó. Essa regra aqui da velocidade só vale para aceleração constante. Se a aceleração varia, daí já não vale mais. Vou escrever aqui, né? Válido para aceleração constante. Bom, mas já estou falando que é válido só para aceleração constante. Então, ó, a velocidade positiva, o objeto se move no sentido positivo do eixo X. O eixo X ele está definido lá algo que não é o eixo X do plano cartesiano. Quando a velocidade é negativa, o objeto está indo no sentido contrário, no sentido negativo. Não necessariamente que ele já passou da origem. Entende? Não necessariamente que ele já passou da origem. Por exemplo, ele pode estar aqui em 5 metros, mas ele está a uma velocidade negativa de menos 2 metros por segundo. Ou seja, vai demorar um determinado tempo para ele atingir a origem e começar a ir de fato no sentido negativo. Mas considera-se o sentido apenas a direção. Aliás, o sentido, né? O sentido, porque a direção é o sentido, se ele está indo para a esquerda ou se ele está indo para a direita, nessa convenção aqui. Que para cá é positivo e para cá é negativo. Nessa convenção aqui. Certo? Então tá. A velocidade pode ser positiva ou negativa. Assim como a posição, né? A posição pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, eu tenho lá um gráfico que x0 é menos 14. Significa que o objeto está a 14 metros de distância da origem em sentido negativo. Ele está a 14 metros daqui. Certo? Daí se ele se mover a 14 metros por segundo, em 1 segundo ele já vai chegar aqui já, na origem. Tá certo? Então, a posição pode ser negativa e a velocidade também pode ser negativa. A aceleração pode ser tanto positiva quanto negativa. Vou escrever aqui, a aceleração é positiva ou negativa. Aí, a depender da aceleração, ela está intimamente relacionada com a velocidade. Por exemplo, se eu tenho uma velocidade positiva e eu tenho uma aceleração negativa, aliás, uma velocidade positiva e uma aceleração positiva, o que acontece? O que acontece é que o objeto está se mexendo, está indo no sentido positivo do eixo X, ele está indo no sentido positivo do eixo X e está aumentando de velocidade. Está aumentando a velocidade. Isso quer dizer que o movimento em questão, ele é um movimento acelerado. Mas veja bem, isso não quer dizer que necessariamente... Bom, enfim, aqui ó.
quando a aceleração é positiva e a velocidade é positiva também, o movimento em questão ele é dito acelerado. Mas veja bem, se eu tenho uma velocidade ali negativa e uma aceleração também negativa, eu também tenho um movimento acelerado. Mas ele é um movimento acelerado no sentido negativo do eixo X. Do eixo em questão aqui, né? Da orientação em questão. Ele é um movimento acelerado nesse sentido. No sentido contrário da convenção aqui, certo? Agora, quando eu tenho a velocidade com o sinal positivo e a aceleração com sinal negativo, o que acontece é que o objeto está se movendo no sentido positivo do eixo X, mas ele está sofrendo uma aceleração negativa, ou seja, a velocidade dele vem diminuindo, porque a aceleração, o que que é? Aceleração é variação da velocidade. Ou seja, por exemplo, uma bicicleta que freia. Uma bicicleta ela tá indo e daí em determinado momento começa a apertar o freio da bicicleta, né? Ele está indo numa velocidade positiva, mas o freio dá uma aceleração negativa. Ou seja, a variação da velocidade. A velocidade varia negativamente, ela começa a decrescer. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a velocidade vai ser menor. A velocidade é menor, não é? Quando você aperta o freio da bicicleta, quando ela está em movimento, a velocidade é menor. Ou seja, então, quando a velocidade é positiva e a aceleração negativa, significa que o objeto está diminuindo a velocidade. E a mesma coisa aqui, ó. Se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, o movimento chama-se movimento retardado. Ou seja, tem um movimento acelerado quando velocidade é positiva e a aceleração é positiva, um movimento acelerado. E um movimento retardado quando se tem velocidade menos e aceleração mais, ou velocidade mais e aceleração menos. Certo? Bom, pois bem. Dito tudo isso, vamos passar para algumas definições, assim. Algumas definições não. Vamos ver aqui assim como eu posso falar. Vamos analisar as definições em si, né? Enfim, vamos lá. Eu tenho, como eu estava falando, existem dois tipos de movimentos, né? Os movimentos retilíneos uniformes e o movimento uniformemente variável. Quando o movimento é retilíneo e uniforme, a aceleração é nula. Quando o movimento é uniformemente variado, a aceleração é constante. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui a analisar gráficos, por exemplo, da aceleração aqui, ó. Eu já vou analisando o gráfico e já vou falando já, né? Como é que é, o que que não é, o que que significa e tal. Aqui, ó. Primeiramente, nós vamos começar a analisar o gráfico da aceleração. Ó. Gráfico da aceleração. Temos aqui o eixo que é T. Esse aqui é o eixo T. Esse aqui é o eixo A. T é dado em segundos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Por exemplo, eu posso ter o gráfico assim, ó. Quando uma linha passa por qualquer ponto aqui, ela se mantém constante. Quando eu tenho uma aceleração constante,
uma aceleração constante, digamos aqui de 2. Em qualquer momento que se pegue aqui, aqui ó, no momento T1, T2, T3, T4 ou T5 segundos, a aceleração sempre vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a velocidade é positiva, a cada metro, a cada segundo, aliás, em questão, a velocidade vai receber um incremento de 2 metros por segundo. Por exemplo, se o objeto lá está se mexendo a 1 metro por segundo, certo? A 1 metro por segundo. Aqui, o objeto está a 1 metro por segundo. 1 metro por segundo no instante T1. Ele vai sofrer uma aceleração, porque aqui ó, no T1 tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele sofre aceleração, vou escrever aqui, ó, mais aceleração. Certo? Ele está a 1 metro por segundo no tempo 1 segundo e sofre aceleração. O que acontece? Como a aceleração é de 2, ele vai passar a percorrer 3 metros por segundo. Daí ele vai até o instante T2. T2. Em T2 ele está quanto? Ele está a 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Daí ele sofre de volta a aceleração. Porque aqui, o que acontece aqui? A aceleração é constante. Como ele sofreu uma aceleração, ele vai passar a percorrer 5 metros por segundo. Certo? Instante aqui, daí parou aqui em T3, ó. T3. T3 ele está a 5 metros por segundo. Mas veja, se a velocidade fosse constante, ele ia percorrer quanto? Ele estava a 1 metro por segundo, certo? No tempo T1. Ele ia percorrer 2 metros por segundo. Ele ia percorrer, na verdade, 2 metros em 2 segundos, porque ele está a 1 metro por segundo. Mas qual foi a distância que ele percorreu? Em 1 segundo aqui, ele percorreu 3 metros em 1 segundo, ou seja, ele percorreu 3 metros. Mas, do tempo 2 ao tempo 3, ele percorreu 5 metros, devido à aceleração. Mais 5 metros, igual a 8 metros. Ele percorreu 8 metros, porque a aceleração é constante. Mas veja bem, né? Ó, é o que eu falei, ó. Aqui eu já tratei a velocidade com sinal positivo, ó. Com sinal positivo. Então, se eu tenho a velocidade com sinal positivo e a minha aceleração também tem sinal positivo, ó, mais a aceleração no instante T1. Ele sofreu aceleração aqui, ó, porque a aceleração está em todo o tempo, ó. No tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. A aceleração é constante. Constante. Ó, esse gráfico aqui é de uma função constante. Y igual a 2. Qualquer valor que eu jogasse, y é igual a 2. Todos os valores vão retornar 2. Isso é uma função constante. Então, no tempo T1, ele está a 1 metro por segundo, que significa que em 1 segundo ele vai percorrer 1 metro. Ele percorreria aqui tranquilo 1 metro aqui em 1 segundo. Mas ele sofreu aceleração de 2 metros por segundo a cada segundo. Então aqui, ó, ele percorreu aqui, ó, ele sofreu aceleração, ao invés de percorrer 1 metro, com aceleração 3 metros por segundo, porque 1 metro por segundo mais 2 metros por segundo, 3 metros por segundo. Então ele vai percorrer 3 metros por segundo, que é a nova velocidade dele. Aí ele percorre daqui até o tempo 2. E até o tempo 2, ele chega com a velocidade de 3 metros por segundo. Ele chega com a velocidade de 3 metros por segundo.
E aí ele sofre nova aceleração. Se ele está a 3 metros por segundo, sofre aceleração de 2 metros por segundo. Ele vai passar a percorrer 5 metros por segundo. Então aqui, daí no instante 3, daí ele vai percorrer. Aqui, ó, do instante 2 até o instante 3, ele vai percorrer 5 metros. De modo que a distância total dele são os 3 metros do tempo 1 ao tempo 2, mais os 5 metros do tempo 2 ao tempo 3. A distância total vem a ser 8 metros. Perceba que se ele não estivesse sofrendo aceleração, ele percorreria 1 metro por segundo, percorreria 2 metros por segundo. Uma aceleração de 2 metros por segundo nesses dois intervalos de tempo aqui, nesse intervalo de tempo aqui, deu um acréscimo de 6 metros para ele. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que precisa se fazer uma análise, né, da situação para saber o quanto que o objeto deslocou e tudo, né? Às vezes a gente vai pensando intuitivamente, assim, que parece que vai dar tal valor. Não é, né? Não é bem assim. O negócio é meio estranho mesmo assim, mas conforme você for analisando e vendo tudo assim, você vai ver que dá para pegar o jeito bem tranquilo. Mas enfim, é isso que significa a aceleração, né? Que a cada momento a velocidade varia. Por isso que o nome do movimento é movimento uniformemente variável. Porque ele varia uniformemente. Ele varia de uma maneira só. Ele varia com uma aceleração constante. Certo? Então veja bem aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um outro gráfico que eu posso fazer, isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Eu fiz errado, né? Enfim, já vou arrumar aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Agora sim. Eu tenho aqui o tempo t em segundos. É um t isso aqui, não é um a. Parece um a, mas é um t em segundos. E aqui eu tenho o eixo a em metros por segundo ao quadrado. Eu posso ter muito bem uma aceleração negativa aqui, ó, de menos 3. Uma aceleração constante de menos 3. Tem aqui tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Aí se eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, uma velocidade de 9 metros por segundo. 9 metros por segundo no tempo 1. Tempo 1, certo? Iria se percorrer 9 metros em 1 segundo até o T2, até o tempo 2. Mas o que acontece aqui, ó, em T1 tem uma aceleração constante de menos 3. Ou seja, ele sofre a aceleração por esse sinal de mais, né? Ele está a 9 metros por segundo mais uma aceleração. Só que a aceleração é menos 3. E 9 menos 3 é 6. Então, ele passa a percorrer 6 metros. Certo? Ele percorreu 6 metros. No tempo 2, ele está quanto? Ele está a 6 metros por segundo. E sofre novamente a aceleração. Daí, quanto que ele vai percorrer até o tempo 3? Ele estava a 6 metros por segundo. A aceleração é menos 3. 6 menos 3, bom, ele vai percorrer 3 metros então. 3 metros por segundo. Tempo 3. Agora, no tempo 3, ele está a 3 metros por segundo. E ele sofre a aceleração.
3 menos 3, ora, então é 0, né? Ele sofre aceleração. Então ele percorreu 0 metros por segundo. Mas aqui vale uma observação, que essa questão da aceleração sobre a velocidade é uma análise que se faz sobre a velocidade e a compreensão é essa daqui mesmo, mas veja bem, isso não determina a posição inicial do objeto. Essa análise aqui não tem como determinar a posição inicial do objeto através de só sabendo que ele se encontrava a 9 metros por segundo. Até tem, mas usando fórmulas. Mas você não consegue deduzir necessariamente que aqui nesse momento ele estava a 9 metros por segundo. Então ele se encontrava a 9 metros. Não. Isso aqui significa que nesse instante T1, que é um momento arbitrário, ele se encontrava a 9 metros por segundo. Sofre uma aceleração de menos 3 e passa a percorrer 6 metros. 6 metros por segundo. Então, daí ele percorre 6 metros. Aqui, nova velocidade, ele está a 6 metros por segundo. Sofre aceleração negativa e passa a percorrer 3 metros. E percorre os 3 metros por segundo. Aí aqui no instante 3, ele está a 3 metros por segundo e sofre aceleração negativa, ele para aqui, aqui ele para. Nesse instante ele para. Quando a velocidade é 0 metros por segundo, significa que o objeto está parado. Ou seja, isso é meio contraintuitivo, né? Porque se a aceleração é menos 3 metros por segundo, é ao quadrado, menos 3 metros por segundo ao quadrado, deveria ser menos 3, menos 3, menos 3, né? Mas na verdade aqui a distância percorrida é 6 metros, e daí a distância percorrida é 3 metros. Ele vai demorar então, no caso aqui, ó, 1, 2. Ele vai demorar um intervalo de 2 segundos para parar, e não 3. Como se pensaria, né? Bom, se está reduzindo 3 metros a cada segundo, então ele vai parar depois de 3 segundos. Não, ele para depois de 2. Conforme aqui a análise foi feita, né? 9 metros, sofreu aceleração negativa, percorreu 6, está 6 metros, aceleração negativa, percorreu 3, aceleração negativa, não percorre metro nenhum, percorre 0 metros, né? Então, feitas estas observações, e é isso, feitas essas observações, né? Então, está ok. Tá ok? Pegar um papel limpo aqui. Feitas estas duas observações, eu vou procurar um papel limpo para escrever novamente. Certo? É aqui, ó. Que nós temos aqui a questão do movimento uniformemente variado, né? Que a aceleração é constante. E no movimento uniformemente variável, a aceleração é constante. A aceleração é igual a constante e ainda ela é diferente de zero. Porque se a aceleração é zero, a velocidade não varia. Se a velocidade não varia, cai-se em outro tipo de movimento, que é o movimento retilíneo uniforme. Aí é que está a grande diferença entre os dois. É que um tem um gráfico, por exemplo, aqui, ó, eu comecei a explicar a partir da aceleração, né? Por ser mais simples. Porque, ó, quando a aceleração é nula, o que significa? Significa que a velocidade não varia. Se a velocidade não varia, o gráfico da velocidade passa a ser uma reta no movimento retilíneo uniforme. Aqui, ó, no movimento retilíneo uniforme, o gráfico passa a ser uma reta.
Porque veja, ó, a maneira mais simples de se explicar isso que eu encontrei é a seguinte, ó. Imagine no espaço sideral dois objetos quaisquer, um asteroide, sei lá, um planeta, uma lua, não sei das quantas, não sei. Mas imagine que um orbita o outro e de modo que o objeto menor ele está parado em relação ao maior. O objeto menor está parado em relação ao menor. Aqui nós temos o tempo em segundos, e aqui a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Imagine que o objeto menor está parado em relação ao maior e de repente acontece alguma coisa que o objeto menor sofre um deslocamento de órbita e esse deslocamento gera uma aceleração de 2 metros por segundo. Aqui, ó, aceleração, aqui, ó, assim que se escreve, ó, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e depois ele não sofre mais aceleração nenhuma. Aqui, ó, bolinha aberta. Aqui, ó, bolinha fechada e bolinha aberta. O que significa? Significa que esse ponto pertence à função e aqui, ó, e aqui essa bolinha aberta significa descontinuidade na função. Esse ponto aqui pertence à função, que é o ponto x0, y2, cartesianamente, né? E aqui tem a continuidade da função aqui, ó. Esse ponto aqui se aproxima muito de zero, o resultado é a função constante zero. Mas no momento de zero, o ponto em questão é 2. Certo? Então aqui, ó, ele sofreu aceleração de 2 metros por segundo e depois não sofreu mais aceleração nenhuma. Ou seja, aí é aquela situação ideal que em 1 segundo ele vai percorrer 2 metros, em 2 segundos vai percorrer 4 metros, em 3 segundos tem 6 metros, 4 segundos 8 metros e 5 segundos 10 metros. 5 segundos 10 metros. Por quê? Porque ele sofreu aceleração e não tem nenhum impedimento nem nada, ele só vai, o objeto só vai. Percorrendo quanto? Percorrendo a aceleração que ele sofreu aqui com o impacto, com o deslocamento da órbita, e daí só foi. Não teve mais interferência nenhuma na velocidade, ó. Não sofreu nem aceleração positiva para incrementar uma velocidade e não sofreu nenhuma aceleração negativa que faria diminuir a velocidade. Certo? Com isso, é possível deduzir que com isso se deduz que o gráfico da velocidade do objeto é uma reta. É uma reta que equivale a dizer que, bom, a velocidade inicial dele, ele partiu com que a velocidade dele é constante. É isso que dá para se dizer, que a velocidade dele é constante. Aqui, ó, fazer a velocidade. Sim, a velocidade é constante. A velocidade é constante, porque na verdade isso aqui eu usei só para explicar, né? Mas quando a velocidade é constante, a aceleração é nula. Em todos os momentos, o objeto não recebe aceleração alguma. Ou seja, aqui, ó, a velocidade em metros por segundo em função do tempo, em segundos. A velocidade é constante. Porque, ó, se em 1 segundo o objeto percorreu 2 metros,
Em 2 segundos ele percorreu 4 metros. Em 3 segundos ele percorreu 6 metros. 4, 8 e 5, 10. A velocidade é constante. Ela é constante pelo seguinte aqui, ó. A velocidade o que que é? É a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, vou pegar esse intervalo aqui, ó. Variação do espaço. Espaço final menos espaço inicial. Vou escrever aqui, ó. 4 menos 2 sobre variação do tempo. 2 menos 1. 2 menos 1. 4 menos 2 é 2. 2 menos 1 é 1. 4 menos 2 é 2. 2 menos 1 é 1. Ok. Então, 2 sobre 1 é igual a 2. A velocidade é o quê? A velocidade média ainda, né? Que eu esqueci de escrever aqui, mas a velocidade média aqui. A velocidade média é igual a 2. Se eu pego esse outro intervalo de tempo aqui, ó. 6 e 4 e 3 e 2. 6 menos 4 aqui, ó. 6 menos 4 e 3 menos 2. 6 menos 4 é 2 e 3 menos 2 é 1. É 2. Velocidade média. Por enquanto é velocidade média, né? Essa é a velocidade média. A variação do espaço sobre a variação do tempo. Mas você veja bem que, nesse caso específico aqui, a velocidade não variou. A velocidade não varia em nada. O que se pode dizer que a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Por que a velocidade média é igual à velocidade instantânea? Porque não ocorrem variações na velocidade, ou seja, não tem aceleração. A aceleração é igual a zero, ou seja, a aceleração é nula. Por que o que acontece? O que acontece na aceleração? A aceleração é a variação da velocidade, certo? A aceleração é a variação da velocidade. Como a velocidade não varia de modo algum, a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Eu já fiz duas contas ali, né? Você viu que as velocidades médias, elas são iguais. Elas são iguais por quê? Porque não ocorreu variação na velocidade. Ó, por exemplo, aqui também, ó. Qualquer intervalo que eu pegue aqui, ó. 8 menos 4. 8 menos 4 é 4. 4 menos 2 é 2. Então, eu tenho 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. A velocidade nunca varia. Quando eu tenho uma aceleração, que é a variação das velocidades, aí sim eu vou ter uma aceleração, que vai ser uma variação nas velocidades. A aceleração média, o que que é? A aceleração média é a variação das velocidades sobre o tempo. Sobre a variação do tempo. E no caso das velocidades aqui, as velocidades instantâneas, as velocidades instantâneas, elas vão ser uma constante devido à derivada, porque no movimento retilíneo uniforme com aceleração nula, o que acontece? A velocidade não varia, de modo que o gráfico do espaço percorrido pelo tempo, ela é uma reta inclinada. É isso aqui, ó. O gráfico da velocidade pelo tempo no movimento retilíneo uniforme. É isso aqui, ó. Ele é uma reta inclinada.
Porque veja aqui, ó. Por exemplo, esse mesmo exemplo aqui, ó. Só com uma aceleração inicial e sem variação da velocidade, né? Ó. Em 1 segundo aqui, ó. Em 1 segundo, eu tenho 2. Em 2 segundos, eu tenho 4. Em 3 segundos, 6, 4, 8 e 5, 10. A velocidade não variou. E veja bem que a velocidade instantânea, a velocidade não variou devido à aceleração ser nula. Veja, a velocidade média é a variação de espaço sobre a variação de tempo. E a velocidade instantânea é a derivada do espaço sobre o tempo. Como aqui no movimento retilíneo uniforme, o gráfico do tempo em segundos sobre o espaço em x metros é uma reta com coeficiente angular e tudo, né? Uma reta, uma função de primeiro grau. A derivada a derivada de uma função constante é igual ao coeficiente angular. É por isso que desde o princípio vai se começando a definir velocidade através das derivadas. Daí vem a questão da aceleração, tudo. Recapitulando aqui, ó. Recapitulando tudo de uma maneira geral aqui, ó. Geral e sistêmica aqui, ó. Quando o movimento é movimento retilíneo uniforme, o gráfico da posição x em relação ao tempo, só escrever aqui, ó, em relação ao tempo, é da forma y igual a x mais b. Certo? Aqui, ó, movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a aceleração é nula. Agora, se eu pego a aceleração aqui, ó, e vou aplicando antiderivadas, no caso, né? Só aplicando antiderivadas, que é o processo inverso da derivada. Eu não lembro, mas acho que antiderivada não existe, é só um termo assim, meio que geral. Mas enfim, a antiderivada é alguma coisa que é alguma coisa, alguma conta, alguma expressão que quando se deriva se encontra derivada, né? Se encontra a expressão, no caso antiderivada. Por exemplo, aqui a derivada de x. A derivada de x, é igual a 1. Agora eu tenho que assim aplicar a função inversa, né? Por exemplo, eu tenho 1. Qual que é a antiderivada de 1? A antiderivada de 1 é x. Daí assim, por exemplo, aqui a derivada aqui de 5x, a derivada de 5x é 5. Então a antiderivada de 5 tem que ser 5x. E assim, a derivada de uma constante, qualquer constante, constante pode ser π, pode ser raiz de 2, pode ser 3, pode ser 5, 10, 14 milhões divididos por 6, pode ser qualquer coisa, uma constante. Uma constante é um número real, certo? E a derivada de uma constante é igual a zero. Ora, se eu tenho a aceleração igual a zero, a aceleração, o que vem a ser a aceleração? A aceleração vem a ser a derivada da aceleração média, certo? Então, se a aceleração é nula, a aceleração média é uma constante, certo? Bom, na verdade, em ambos os casos, a aceleração média vai ser uma constante, mas aqui, ó,
Eu comecei aqui, ó. O gráfico da posição em relação ao tempo é y igual a x mais b, porque a igual a zero. Porque veja bem, se eu tenho o gráfico de posição em relação ao tempo, quando eu derivo esse gráfico aqui, o que eu consigo? Eu consigo a função da velocidade. A velocidade em função do tempo, certo? Velocidade é igual a dx dt. Só que no movimento retilíneo uniforme, a posição em relação ao tempo é uma função de primeiro grau. E a função de primeiro grau é igual a uma constante. A derivada de uma função de primeiro grau é igual a uma constante. E a aceleração é o quê? A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ora, se o gráfico da velocidade é uma constante, a derivada de uma constante é igual a zero. Ou seja, com isso, eu tenho que a aceleração é nula. Diferente do movimento uniformemente variável, que a função xt, que é a função da posição em relação ao tempo, é uma parábola, ou seja, uma função de segundo grau, que é y igual a ax quadrado mais bx mais c, certo? Isso aqui é o gráfico da função de segundo grau. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E quando eu derivo a posição em relação ao tempo, eu tenho a função velocidade. Ora, a derivada de um polinômio de segundo grau é igual a um polinômio de primeiro grau. Vou escrever só aqui ax mais b, certo? E quando eu derivo a velocidade, derivando a velocidade em relação ao tempo, eu tenho uma constante, que a constante é derivada de uma função de primeiro grau. E a derivada da velocidade em relação ao tempo é igual à aceleração. Entende? Aqui então, quando eu tenho uma aceleração constante, eu tenho um movimento uniformemente variado. O que acontece isso? A velocidade varia em função do tempo. A velocidade varia. Se a velocidade varia, o deslocamento é maior. Então, o gráfico é uma função de segundo grau. Quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme, o gráfico da posição é uma função de primeiro grau, porque a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, a velocidade não varia. A velocidade se mantém constante. Certo? Bom, por enquanto é isso. Daí no próximo vídeo eu vou deduzir as fórmulas. Daí eu vou escrevendo as fórmulas e tal. Reescrevendo elas, né? Beleza? Obrigado.